Você já acordou com a sensação de que precisa carregar o mundo nas costas? De que cada passo, cada decisão, cada sucesso depende unicamente da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade? É um fardo pesado, não é? Uma pressão constante para ser perfeito, para não falhar, para provar o seu valor a cada instante. Mas e se eu te dissesse que essa busca incessante pela autossuficiência é, na verdade, uma armadilha, uma ilusão que nos afasta da verdadeira fonte de poder e paz? E se a chave para uma vida plena, abundante e verdadeiramente vitoriosa estivesse em reconhecer a sua própria limitação, em admitir que, sem a graça divina, somos apenas pó? Este não é um convite à fraqueza, mas à mais profunda e libertadora força que um ser humano pode experimentar. É um chamado para um despertar espiritual que pode redefinir cada aspecto do seu dia, cada desafio, cada alegria. Prepare-se para uma oração que vai além das palavras, uma oração que toca a alma e nos reconecta com a essência da nossa existência. Você está pronto para se render à graça e descobrir a verdadeira liberdade? Imagine a cena. O sol começa a espreitar pela janela e um novo dia se anuncia. Mas em vez de saltar da cama, com a lista de afazeres já pronta, você se permite um momento de pausa. Um momento para refletir sobre a fragilidade da vida, sobre a incerteza do amanhã, sobre a imensidão do universo e o seu pequeno, mas significativo lugar nele. Quantas vezes começamos o dia já no piloto automático, impulsionados pela urgência, pela necessidade de controle, pela ilusão de que somos os arquitetos únicos do nosso destino? Essa é a armadilha da autossuficiência, uma crença sutil que nos leva a esquecer de onde vem a verdadeira força. Sentimos que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos demonstrar fraqueza, que a dependência é um sinal de falha. Mas a verdade é que a maior força reside no reconhecimento da nossa dependência de algo maior. É nesse despertar, nessa consciência de que não somos os únicos protagonistas da nossa história, que reside a verdadeira liberdade. É um convite para desarmar as defesas, para soltar o controle e para se abrir para uma realidade onde a graça divina é o alicerce de tudo. O que aconteceria se você começasse seu dia não com a sua lista de tarefas, mas com um coração rendido, reconhecendo que cada fôlego, cada batida do seu coração é um presente imerecido? Muitos de nós vivemos em uma crise silenciosa, uma crise de autossuficiência. Acreditamos que somos os únicos responsáveis por nosso sucesso, por nossa felicidade, por nossa segurança. E quando as coisas não saem como planejado, quando a vida nos apresenta desafios inesperados, somos tomados por uma frustração profunda, por um sentimento de fracasso. Essa é a armadilha do ego, que nos convence de que somos os mestres do nosso próprio destino, esquecendo-nos daquele que realmente sustenta todas as coisas. Você já se sentiu assim? Como se estivesse carregando um peso invisível, uma responsabilidade esmagadora que te impede de desfrutar da leveza da vida? Essa busca incessante por controle, por segurança em nossas próprias mãos, nos leva a um esgotamento espiritual e emocional. Tentamos preencher o vazio com conquistas, com bens materiais, com a aprovação dos outros, mas o vazio persiste. É uma sede que nada terreno pode saciar. Essa crise silenciosa nos afasta da verdadeira fonte de paz e provisão, nos isola em nossa própria capacidade limitada. Mas, e se a solução para essa crise não estivesse em fazer mais, em ter mais, mas em se entregar mais? Em reconhecer que existe uma força maior, uma graça abundante, pronta para nos sustentar em cada passo da jornada? Uma graça que nos liberta do fardo da autossuficiência e nos convida a viver em dependência, em confiança, em verdadeira paz. Você está pronto para abandonar essa crise silenciosa e se abrir para a plenitude da graça divina?
Em meio a essa crise silenciosa de autossuficiência, existe um código divino, uma verdade eterna que nos liberta. Não é um segredo guardado a 7 chaves, mas uma revelação acessível a todos que buscam com um coração sincero. Estou falando da graça de Deus. Mas o que é essa graça? Não é um favor que merecemos, não é uma recompensa por nossos feitos. É um amor incondicional, uma misericórdia que nos alcança mesmo em nossa imperfeição. Uma força que nos capacita quando somos fracos. É o reconhecimento de que, por mais que nos esforcemos, nossa verdadeira força reside na dependência do Criador. Por que é tão difícil para nós aceitar essa graça? Porque nosso ego insiste em nos convencer de que somos capazes de tudo sozinhos, que a dependência é um sinal de fraqueza. Mas a verdade é que a humildade de reconhecer nossa necessidade de Deus é o portal para uma vida de poder e paz que transcende qualquer esforço humano. É o momento em que soltamos o controle, em que entregamos nossos fardos e permitimos que a mão divina nos guie. É quando a preocupação se transforma em confiança, a ansiedade em serenidade e o medo em fé inabalável. Este código divino nos lembra que não somos nada sem a sua graça. E é exatamente nesse reconhecimento que nos tornamos tudo o que Ele nos chamou para ser. É uma verdade libertadora que nos convida a viver não pela força do nosso braço, mas pelo poder do seu amor. Você está pronto para desvendar como essa graça pode ser ativada em sua vida, especialmente no início do seu dia? Agora, como ativamos essa graça em nossa vida, especialmente no início do dia? Não é um ritual complexo, mas uma postura do coração, uma entrega consciente. É um compromisso de poucos minutos que pode redefinir completamente a sua jornada. Aqui está o passo a passo para iniciar sua manhã em total dependência da graça de Deus. Primeiro, o despertar humilde. Ao invés de pular da cama, já com a mente cheia de planos e preocupações, reserve um instante. Ajoelhe-se ou simplesmente sente-se em silêncio e com um coração sincero diga: Deus, eu não sou nada sem a tua graça. Reconheça sua total dependência. Em seguida, a oração de entrega. Apresente a Ele o seu dia, suas preocupações, seus medos, seus sonhos, suas fraquezas. Entregue cada área da sua vida, sabendo que Ele é capaz de cuidar de tudo. Não tente resolver os problemas antes de entregá-los. Depois, a meditação na palavra. Abra sua Bíblia em um versículo que fale sobre a graça, a misericórdia ou a suficiência de Deus. Leia-o lentamente, medite sobre ele. Deixe que essa verdade penetre em seu espírito. Por exemplo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Em seguida, a visualização da graça. Feche os olhos e visualize a graça de Deus como uma luz que te envolve, te preenche, te capacita. Veja-se caminhando durante o dia, não com sua própria força, mas impulsionado por essa graça divina. Por fim, a declaração de fé. Finalize com uma declaração poderosa. Hoje, eu caminho na tua graça, Senhor. A tua força me sustenta, a tua sabedoria me guia e o teu amor me capacita. Eu sou suficiente em ti. Repita com convicção. Esses poucos minutos feitos com humildade e fé são a chave para desbloquear um dia de paz, propósito e poder, não pela sua força, mas pela graça que te sustenta. Você está pronto para experimentar essa leveza e essa força que vem de cima? Eu não estou falando de uma teoria abstrata. Estou falando de uma verdade que transformou a vida de inúmeras pessoas, inclusive a minha. Pessoas que, ao reconhecerem sua total dependência da graça de Deus, viram suas vidas serem reescritas de maneiras inimagináveis. Pense na Ana, que vivia sob o peso da culpa e da autocobrança, sempre buscando a perfeição em suas próprias forças. Ao se render à graça, ela encontrou uma paz que nunca havia experimentado.
E sua produtividade, paradoxalmente, aumentou, pois ela passou a trabalhar não por esforço próprio, mas pela capacitação divina. Ou no Marcos, que enfrentava uma doença grave e se sentia completamente desamparado. Ao clamar pela graça de Deus em sua oração matinal, ele não apenas encontrou consolo e força para enfrentar a enfermidade, mas testemunhou uma melhora surpreendente em sua saúde. Há também a história da família Santos, que estava à beira da ruína financeira, e ao se humilharem diante de Deus e clamarem por sua graça, viram portas se abrirem e provisão chegar de formas milagrosas. Esses não são casos isolados, são evidências vivas do poder transformador da graça, que se manifesta na vida daqueles que se rendem e confiam. A prova está nos resultados, nas vidas restauradas, nas histórias de superação que se multiplicam a cada dia. Você pode ser o próximo a compartilhar um testemunho. A sua história de liberdade e poder pela graça pode começar agora. Você está disposto a dar esse passo de fé e se juntar a essa legião de testemunhas? Agora, o desafio. Eu te convido a experimentar isso por si mesmo. Não apenas ouça, não apenas acredite, mas viva essa verdade. Amanhã, ao despertar, reserve esses poucos minutos preciosos. Não importa o quão agitado o dia se apresente, não importa as vozes que tentem te convencer de que você precisa ser autossuficiente. Levante-se, mesmo que seja apenas para se ajoelhar ao lado da cama. Siga os passos que compartilhamos: o despertar humilde, a oração de entrega, a meditação na palavra e a visualização da graça. E então, observe. Observe o que acontece nas próximas 24 horas. Eu creio que você será o próximo a compartilhar um testemunho. A transformação não é uma promessa vazia. É uma realidade para aqueles que ousam buscar a Deus de forma intencional, reconhecendo sua total dependência. Este é o seu convite para sair da pressão da autossuficiência, para quebrar o ciclo da ansiedade e para experimentar uma vida de propósito e poder que vem de uma fonte inesgotável. Não adie mais a sua bênção. A leveza e a força que você tanto anseia podem estar a apenas uma oração de distância, uma oração de rendição à graça. Você aceita este desafio? Deixe um amém nos comentários se você aceita este desafio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas chaves para uma vida abundante. Lembre-se, a verdadeira força não reside na sua capacidade de fazer tudo sozinho, mas na sua humildade em reconhecer que a graça de Deus é suficiente para todas as coisas. A fé é a chave que destranca as portas do impossível, e a oração da manhã, feita com um coração rendido, é o seu portal para uma conexão mais profunda com o Criador. Não subestime o impacto de um começo intencional, onde você entrega o controle e confia plenamente. Cada manhã é uma nova oportunidade, uma tela em branco esperando para ser pintada com as cores da esperança, da paz e da vitória, não por seus méritos, mas pela graça que te alcança. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o seu dia seja abençoado, que seus passos sejam firmes e que você testemunhe o impossível se tornando realidade em cada área da sua vida, não pela sua força, mas pela presença constante de Deus. Que você seja um farol de esperança para aqueles ao seu redor e que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador da graça. Amém.